contar uma história para vocês de quando eu trabalhava na companhia de energia aqui da cidade, tá? A gente tinha um hábito de quando ia fazer aperto de parafuso, pegava a catraca, ia lá, apertava o parafuso e quem era mais novo sempre perguntava lá: "Ah, até onde que é bom apertar, né? Quanto que eu devo apertar aqui? Posso deixar o parafuso muito folgado, posso deixar o parafuso só encostado, tem que apertar bastante." E normalmente a resposta que se dava é: 1 Newton antes de quebrar. 1 Newton, para quem é de humanas e está perdido, é medida de força que você põe em alguma coisa. Então você colocava o tanto de força assim, 1 Newton antes de quebrar. O que é 1 Newton antes de quebrar? Não sabemos, tá? Vai, aperta o que você achar que tá bom, beleza. Para aí. E por vezes tinha que se trocar conector, tinha que se fazer algum ajuste, porque sempre tinha um cara, comigo aconteceu muito isso, de que, poxa, 1 Newton antes de quebrar, né? A gente sempre ficava com essa brincadeira na cabeça. Por quê? A pessoa apertava o parafuso, achava que não estava bom e vinha naquela de eu vou pagar para ver. Fica aí, microfone. Eu vou pagar para ver. E apertava e tec! O parafuso quebrado. Nesse momento, o torcedor do Baltimore Ravens está em uma novela. O Baltimore Ravens, como um todo, né, está em uma novela que poderia ser resolvido se o próprio time tivesse resolvido as coisas 1 Newton antes de quebrar. Porque foi pagar para ver e deu ruim. Você que está chegando agora, se estiver gostando do nosso trabalho, se inscreve aí, clica no sininho para ativar as notificações. Se você olhar, vai ver que faz um bom tempo que nós não postamos conteúdo. Vídeo aqui no canal não tem hora nem dia exatos para acontecer, tá bom? Se você tiver gostado do vídeo, deixa aí o seu like, tá bom? Compartilha para a galera, vamos fazer esse conteúdo chegar a mais gente e comenta aí na caixa o que você está achando sobre esta novela chamada Baltimore Ravens e Lamar Jackson, tá bom? Antes da gente começar, eu quero ainda focar nesse assunto. O Baltimore Ravens demora para tomar decisões, paga para ver. Bom, e se você quiser alguns exemplos, vamos voltar ao longínquo ano de 2021, quando todo mundo já levantava a plaquinha de Fire Greg Roman, não é? Aquela temporada, tudo bem que muita gente coloca o fracasso do Baltimore Ravens por culpa das lesões, e guarde bem essa informação, mas o trabalho do Greg Roman já era questionável naquele tempo, tá? E ainda assim o time persistiu com esse cara, tá? O ataque do Baltimore Ravens era ruim? Não. E olha que ele tinha um potencial para ser uma bomba, tá? Na verdade se tornou uma bomba, mas a partir da perda do Rashad Bateman, o que prova que esse elenco também está mal montado, né? No que se refere ao corpo de wide receivers. Mas segura aí. Vamos focar um pouquinho no trabalho do Greg Roman. Era um cara que sabia-se que o trabalho dele era de curta duração, porque é alguém que chega na franquia, faz uma reformulação que torna o ataque muito potente, mas é um trabalho que fica manjado rápido, é um trabalho que em certos aspectos é pouco criativo, e aparentemente o teto do Greg Roman já havia batido em 2021, mas o time insistiu, foi para 2022 com ele. Quando perde Rashad Bateman não tem muita saída, não tem muito o que fazer,
E nós vimos um ataque que, apesar das fragilidades, o trabalho do Roman ficou exposto. Mais exposto do que já estava. Chegou um momento que era o limite. Tá? Principalmente em Red Zone. O Baltimore, se não me engano, foi o segundo pior time em produtividade nas 20 jardas finais do campo. Tá? Esse é um exemplo. Um outro exemplo. Já que falamos de 2021, a grande temporada das lesões, eu acho que comparável com 2015, acho que foi 2015 que o time teve um excesso de lesões e terminou com aquele recorde de 5-11. Para quem lembra, o chefe de preparadores físicos, se eu não me engano, não vou lembrar detalhes do cargo dele, coordenador físico, alguma coisa assim, e que também me escapa o nome. Esse cara, ele foi demitido depois dessa temporada, se eu não me engano. Não lembro se foi acho que foi isso, ele foi demitido nessa temporada. O time recontratou esse sujeito. Minto, na verdade foi demitido, se eu não me engano, na época que teve o outbreak de Covid dentro do CT do Baltimore Ravens. Parece que o principal vetor de transmissão da doença foi ele. O cara foi contaminado, treinar a galera e espalhou Covid para todo mundo. O trabalho desse cara já era questionável porque ele vinha do Los Angeles Chargers, um time que tinha um histórico de lesão muito grande. Ele agora foi demitido, de novo, mas é um cara que tinha sido dispensado pelo time, foi recontratado e os reports dos próprios jogadores, né, naquela análise que eles fazem sobre a franquia, sobre a alimentação da franquia, as facilities, os locais de treinamento e tudo mais, a pior avaliação foi justamente a parte de condicionamento físico. E muito se deve porque críticas ao trabalho desse sujeito. Se eu não me engano, o próprio Matt Judon já havia reclamado desse cara e diz até que um dos motivos que condicionou a saída dele para o New England Patriots foi isso. Tá? Mais um exemplo do time pagando para ver e se ferrando com isso. E agora tem a bomba do Lamar Jackson, né? O Lamar, depois que saiu o contrato deixando o Watson, colocou na cabeça que quer um contrato 100% garantido. Isso já tá ficando chato? Está. O Baltimore Ravens poderia ter resolvido isso antes? Talvez. Olha só. Tem muita gente falando que o Lamar tem mais aqui embora mesmo, que o Lamar já tá de frescura, que já tá ficando chato isso, já tá virando o novo Aaron Rodgers da NFL, né? Todo mundo lembra as loucuras que o Aaron Rodgers fazia de colocar Green Bay Packers como refém aos caprichos dele de eu não sei se eu volto, não sei se eu volto se for essas condições, talvez eu aposente, talvez não aposente. O Lamar se tornou meio isso, né? Agora saiu aí o lance de um vídeo que ele fazer, de uma entrevista dele com ele mesmo. E agora também tem a divulgação da linha de produtos dele, que é a tal academia portátil. Eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo no Twitter. Parece que a culpa tá toda em cima do Lamar, de tipo, cara, resolve isso de uma vez, vamos renovar logo e tudo mais, e pipipi, popopó. Parece, mas vamos lembrar o seguinte, e agora eu quero que você olhe para suas condições de trabalho. Você acha que ganha o que você acha que merece? Não é o que dizem que você merece, não é o que a empresa onde você trabalha diz que você merece. É o que você acha que merece. Por quê? Põe a mão na consciência e imagina o seguinte. Se você tivesse poder de barganha, você amanhã não estaria indo para a sala do seu chefe pedindo pelo menos 50% de aumento? Para pensar nisso.
Por quê? Você tem consciência do seu trabalho. Você sabe da sua importância. Então, você tem para si mesmo que o seu trabalho vale X. E que provavelmente, obviamente, tem pessoas de que, não, estou ganhando bem bastante, eu estou satisfeito com o meu salário. Mas eu posso chutar que grande parte das pessoas, se tivesse poder de barganha, não ficasse com aquele medo de, ih, caramba, será que se eu pedir um aumento eu vou ser demitido? E não sei o que, pipipi, popopó. Eu tenho certeza que se você tivesse poder de barganha, entraria agora na sala do seu chefe e pediria um aumento. Não é o que acontece, por exemplo, quando você tem uma outra proposta de emprego, que vai te pagar tantos por cento mais, e aí você faz uma contraproposta, porque você sabe do seu valor, sabe o quanto você é importante na sua empresa, apesar do discurso de que todos nós somos substituíveis. Apesar disso, você pode ser substituível, mas a sua competência pode ser substituída mais ou menos facilmente dependendo da qualidade do seu trabalho. Gente, é o que está acontecendo com o Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem poder de barganha porque ele sabe da competência do trabalho dele. Ah, mas que competência que ele tem? Se esse cara ele não conseguiu um Super Bowl, ele patinou nos playoffs. Gente, ele foi o MVP da temporada 2019. Vamos lembrar que numa temporada que parecia de gringolar como foi a de 2018, a partir do momento que Joe Flacco foi bancado, o Lamar Jackson ganha, se eu não me engano, acho que são 7 dos últimos 8 jogos, alguma coisa assim, eu não lembro quantos jogos estavam sobrando, e leva o time aos playoffs, tá? Na temporada 2020, ele finalmente consegue uma vitória sobre o mesmo Tennessee Titans que havia derrotado o Baltimore Ravens na temporada passada. As perdas do Lamar nos playoffs, é claro. A primeira para o Tennessee Titans, ele foi o menos culpado ali. Inclusive, ele tentou carregar o time nas costas e não conseguiu. Afinal de contas, né, o Lamar é bom, mas não é 11. Contra Buffalo, obviamente teve as cagadas dele. E eu não vou colocar aqui o vento como um fator, porque se estava ventando para Baltimore, estava ventando para Buffalo também, embora seja um time que é mais acostumado por conta de ser o time da casa naquela circunstância. E obviamente depois que ele tem a concussão, que é obrigado a entrar reserva, você com reserva para os playoffs não faz o menor sentido, a não ser, né, em situações como essa. Ele teve uma concussão, não podia entrar no jogo, não tem como um reserva segurar a bucha nesse momento. E as demais temporadas, vamos ser sinceros, por muitas vezes a gente viu o Lamar arrumando as coisas, o Lamar disfarçando os problemas desse time. E olha que é um time que com o Tyler Huntley conseguiu fazer alguma coisa, principalmente na temporada 2022. Mas era nítida a diferença do ataque com o Lamar em campo e sem o Lamar em campo. Ah, mas aí a gente pode ir no mercado, pode ir na free agency, pode ir no draft. O grande problema de você ir com um QB novo é você reestruturar todo o padrão de jogo do time. Pode não parecer, mas esse time ele é montado para o Lamar Jackson. Ah, mas o De Costa não tá fazendo direito, porque não tá vindo o wide receiver. Ah, o wide receiver desse time é um elenco medíocre, para dizer o mínimo e tudo mais. Concordo. E é nesse aspecto que eu digo que o Marquise Brown faria falta. Tá? O Marquise Brown pode não ser o wide receiver mais talentoso. Nós estamos vendo aí que a ida dele pro Arizona Cardinals não produziu muita coisa, tá? Mas ele ainda assim ele consegue ser num nível melhor, mesmo não sendo wide receiver de primeira rodada, longe disso. Mas ele ainda consegue ser um wide receiver melhor do que o que agora sobrou no Baltimore Ravens. Mesmo eu poderia dizer que ele é melhor que o Nelson Agholor, que foi agora contratado recentemente? Não sei.
Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Mas eu continuo batendo nessa tecla. É claro que eu falando isso, eu tô sendo engenheiro de obra pronta, né? Porque o time com o Bateman ainda conseguia fazer alguma coisa. O Duvernay ele rendia bem mais em campo com o Bateman presente. E aí também com a presença do Likely, o Likely ele poderia ser esse, entre aspas, o wide receiver que o Baltimore Ravens não trouxe, né? Ou seja, você traz um recebedor eficiente, mas esse cara ainda é um tight end. Mas nada proíbe que, sei lá, ele possa se deslocar como wide receiver, não sei, tá? O grande lance é, você não muda o quarterback assim, sem consequência. Ah, pode mandar o Lamar embora, a gente traz outro. E aí falam em Justin Fields, falam não sei mais quem. O Justin Fields, obviamente, ele tá longe de ser a grande promessa que foi quando ele embarcou em Chicago. Tá bom? Então, falar em trocar QB, na minha concepção, é loucura. Tá? O Baltimore Ravens entende isso. E é por isso que eles estão se esforçando para manter todo o dinheiro que for possível para poder pagar o Lamar Jackson se chegar algum time e fizer alguma proposta para levar ele embora, tá? Então nós estamos numa novela em que não vai ter final feliz, porque a insistência do Lamar Jackson comprometeu toda a movimentação do Baltimore Ravens em se investir na free agency, tá? Se esse contrato tivesse saído antes, como é o que eu queria falar aqui, eu acabei não terminando o meu raciocínio. Você larga 2019 com o cara que é MVP. Vem 2020, o Baltimore Ravens dá aquela cambaleada, mas o time ainda consegue se manter competitivo. Há muito tempo o Baltimore Ravens já estava vendo o Lamar Jackson como o quarterback da franquia. Esse trabalho de renovação já poderia ter sido estruturado há muito tempo, antes da bomba. Obviamente, ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever que o Cleveland Browns faria essa maluquice. E absolutamente ninguém ia prever que o Lamar Jackson ia surtar em cima dessa maluquice para fazer o que está fazendo. Mas esse contrato poderia ter saído bem antes. Tá? Lembrando que o Baltimore Ravens já tinha um contrato apresentado para o Lamar Jackson. Ele ganharia mais que o Kyler Murray. Não é? Mas talvez se o timing, né, fosse um pouquinho antecipado, a realidade seria completamente outra. Por isso, nesse momento é que eu falo, nós estamos numa novela que não há um final feliz para ela. E eu não posso dizer para você que existe um lado certo ou um lado errado, tá? O Lamar Jackson, por mais idiota que possa parecer essa movimentação dele, e inclusive eu preciso até voltar num segundo ponto, porque apresentaram as contas de quanto o Lamar Jackson está perdendo com essa maluquice, colocando em comparação com o contrato do Josh Allen. E aí todo mundo fala, tá vendo? Olha o Lamar Jackson perdendo dinheiro e não sei o quê. Mas vamos lembrar que essa conta não é tão óbvia. Tá? Ninguém teria a menor noção disso se esses números não viessem a público. Né? Alguém não tivesse parado para pensar assim, quanto será que o Lamar vai ganhar em cima? Ih, caramba, ele tá perdendo, na verdade. Talvez com um agente, de fato, esse agente talvez tivesse feito a conta e mostrado, Lamar, aqui ó, você tá perdendo dinheiro, meu filho. Tá? Mas eu vou voltar de novo naquela metáfora. O Lamar Jackson, ele está fazendo o que é de direito dele, que é exigir que ele seja pago conforme ele acha que vale. Tá? Até porque ele sabe que é mais talentoso que o Deshaun Watson. E o Deshaun Watson tá com um contrato 100% garantido e é uma bolada. Tá? O torcedor tem o direito de ficar puto, tá? Apesar de que eu já discuti esse assunto no boteco, de que
Pô, o Lamar Jackson tá no direito dele de exigir isso, de ganhar, de querer ganhar o que ele acha que ele merece, ok? Isso também não exclui o direito do torcedor de se emputecer, porque ele quer uma definição, ele quer um time competitivo. Por mais que o Lamar pessoalmente possa estar certo no que ele esteja fazendo, o torcedor ele pensa na franquia, ele pensa nos títulos. Então o torcedor vendo de fora está achando isso insuportável. Então o torcedor está certo em ficar indignado também, tá? Em querer uma resolução logo. E o Baltimore Ravens também, eu não consigo olhar e dizer, não, o time está errado em querer negociar, manda ele embora logo, ou isso ou aquilo. Eu acho que, na verdade, não existe um certo e errado, existe o burro. E o burro, nesse caso, talvez, numa certa perspectiva, possa ser o próprio time que poderia ter definido esse tipo de situação antes. Tá bom? Mas eu quero saber o que você acha, tá? Isso são só elucubrações, conjecturas minhas. Eu quero saber o que você acha, eu quero saber o que você pensa, o que você faria no lugar se você tivesse o poder de intervir, se você largaria o Lamar Jackson de mão, continuaria insistindo, enfim, comenta aí, vamos debater, porque isso ainda vai dar muito pano pra manga, tá bom? E você que chegou até aqui, tá curtindo o nosso trabalho, quer ajudar a Casa do Corvo a se tornar ainda maior, então eu te convido, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Links na descrição desse vídeo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem ajudar a gente a continuar com esses trabalhos, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, tá bom? Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Demos uma parada, mas vamos retomar as lives do Highlight lá na Roxinha, tá bom? Então nós teremos live toda segunda-feira às 7h30 da noite pra gente analisar os melhores lances dos jogadores do Baltimore Ravens ou algum jogo de college ou qualquer coisa assim, tá bom? E é isso, gente. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias, com mais opinião sobre essa bagunça que é o Baltimore Ravens. Inclusive, eu acho que nós deveríamos estar acompanhando toda essa treta no canal da Televisa, tá? Um grande abraço e até mais.